Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Boa noite. Última noite do Acampa. E hoje o nosso tema é... Qual que é o tema? Luz. Continua sendo luz. Muito bem, ontem de manhã... Não, ontem? Sim, ontem de manhã. Fizemos uma panorâmica sobre o tema luz, e a panorâmica começou onde? Em Gênesis 1, terminou em Apocalipse. Vimos que toda a Bíblia fala de luz. Durante o decorrer do dia ontem, ouvimos bastante a respeito da luz como um testemunho que o crente deve prestar neste mundo, tanto individualmente como coletivamente. E aprendemos que somos luz no Senhor e que na ausência do Senhor Jesus, somos nós agora a luz do mundo. Hoje de manhã aprendemos que o próprio Senhor Jesus se chamou a si mesmo, eu sou a luz do mundo. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele, a verdadeira luz, estava aqui. Aprendemos ontem também que a luz em sua essência, em sua primeira forma, é o próprio Senhor Jesus, é Deus mesmo, que é a essência de Deus, uma das, ou se não, a principal característica de Deus, da qual todas as demais derivam ou são reconhecíveis a partir da luz de Deus. Também aprendemos hoje à tarde que para sermos luz, individualmente e coletivamente neste mundo, cada indivíduo precisa ter a entrada correta de luz, precisamos ser luminosos em nós mesmos, para que de dentro para fora essa luz do Senhor Jesus possa então ser transmitida, refletida. A partir daí, queremos agora, hoje à noite, fazer uma pequena exposição ainda sobre o início e o fim. Talvez vocês vão pensar, é a mesma coisa que a panorâmica. E de fato algumas coisas vão se repetir. Foi proposto de falarmos um pouco sobre duas passagens na Escritura ainda. A primeira é de Gênesis 1, aquela que as crianças acabaram de nos apresentar. Haja luz e houve luz. Já falamos ontem um pouco sobre isso. E a outra passagem está no livro de Apocalipse, que foi proposta para contemplarmos um pouco. E ali, na verdade, temos 2 versículos no capítulo 21 de Apocalipse. Já no versículo 22, naquela cidade, Jerusalém, não vi templo. E depois, no versículo 23, a cidade não necessita de sol nem de lua. No capítulo 22, isso também é repetido, que essa cidade não precisa da luz do sol. Então temos esses 2 versículos. Já vimos ontem que quando Deus disse haja luz, que ali não houve um ato de criação, que ele não criou a luz a partir do nada, mas sim que a luz já existia e ele chamou essa luz a se manifestar na sua criação. E a criação inicial era céus e a terra. Depois vimos que no 4º dia ele cria portadores de luz que refletem a luz neste mundo, e vimos muita coisa a respeito disso. Nessas 2 passagens que acabamos de mencionar, Gênesis 1 e Apocalipse 21, 22, que falam da luz, temos uma coisa em comum. A luz está sendo irradiada para a terra, tanto em Gênesis 1 como lá em Apocalipse 21, 22, que é uma cena ainda futura, mas na terra, no reino milenar de Cristo, não é na eternidade. E a luz está sendo vista aqui nesta terra sem que haja o sol, sem que haja qualquer outro corpo celeste ou qualquer outra fonte de luz artificial que nós pudéssemos ver como uma luz visível se manifestando ali. Mas sim,
a luz. Sem essas fontes artificiais, sem portadores de luz criados. Então temos que nos perguntar quem que são ou quem é essa luz. E aí entra um pouco de repetição de ontem. E a própria Bíblia, ela nos dá uma definição. Em Apocalipse 21, versículo 23, ela define que essa cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Porque o que é a luz dessa cidade? A glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Reconhecemos algo? Ontem falamos que a luz é eterna, que Deus é luz e que o Senhor Jesus é aquele que é a luz do mundo, como ouvimos hoje. E esse princípio temos aqui também. A glória de Deus, a luz, e o Cordeiro, a sua lâmpada. Uma lâmpada é um portador de luz. O Senhor Jesus, ele é aquele por meio de quem a luz de Deus se manifesta para com esta terra. Agora vamos fazer um pequeno excurso científico de novo, que não é completo. Pode ser acrescentada muita coisa. Mas se lemos lá em Gênesis 1, versículo 3, haja luz e houve luz. E isso foi um pré-requisito para que a vida na Terra pudesse existir. Plantas, por exemplo, que precisam da luz, foram criadas em que dia da criação? Quem sabe? Depois do dia 4 ou antes? Antes. Então, as plantas precisam da luz. A luz estava lá. Aí se coloca a pergunta, isso é possível? Temos algum indício na criação hoje que nos mostra que esse relato é verdadeiro? Obviamente, para um cristão, a Bíblia é verdadeira. Não precisamos de comprovações científicas. Mas sempre é bonito quando a nossa fé também é apoiada por algo que temos acesso aqui. E nesse caso da luz, temos esse acesso. Existe também luz extragaláctica. Isso quer dizer, no universo temos galáxias, muitas, milhões, milhares. E entre elas, aparentemente, quando a gente olha para um céu estrelado, tem lugares pretos, negros, sem luz. Mas exatamente nesses espaços existe luz. E existe luz sem alguma fonte visível de luz. Isso já, os cientistas já desconfiavam desses fatos há muito tempo, porque algumas coisas no universo que eles observavam requeria que fosse assim, mas ninguém conseguiu comprovar. Até no ano 2012, 2013, esses dois cientistas, Domingues e Primack, eles conseguiram, por meio de imagens de vários microscópios, tanto no espaço como da Terra, eliminar todas as fontes de luz, como estrelas, etc. E, pela surpresa deles também, sobrou luz. Havia luz ali, sem qualquer estrela, sem qualquer corpo celeste emitindo essa luz, ainda que muito fraca. A ciência, obviamente, tenta achar explicações para isso, que eu chamo de especulação, porque de fato não são ainda comprovadas, e eu creio que nunca vão ser comprovadas dessa maneira. Eles imaginam que a fonte, entre aspas, dessa luz entre as galáxias seja a irradiação da soma de todas as estrelas, de todos os corpos celestes que têm existido ao longo do universo, e, segundo eles, já assumiram o universo em expansão. Então essa luz foi irradiada em algum momento, isso segundo a teoria deles, e foi se expandindo, espalhando no universo, e como está muito longe de nós agora, fica muito fraca, pelo afastamento.
mas é uma mera especulação, uma mera teoria, porque a ciência, obviamente, quando tem um fato, eles tentam achar explicações do porquê desse fato. Embora também não é uma comprovação, não é um fato estabelecido que eu vou colocar agora, podemos achar, da mesma forma que eles fazem as especulações deles, uma interpretação bíblica para isso. E ela seria que aquela luz que Deus define como a sua própria glória, irradiada pelo Senhor Jesus, lá no início da criação, era forte o suficiente para a iluminação do globo terrestre para fornecer luz. Contudo, aconteceu um fato na criação, logo depois, nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, Jardim do Éden, a queda do homem em pecado, também, eventualmente, já antes da queda do próprio Satanás, e isso trouxe consequências consigo para esta criação, e poderiam ter ofuscado, então, essa luz, da maneira que hoje ela está apenas muito fraca, visível. E nós precisamos do Sol e da Lua. Como no reino milenar, a maioria das consequências do pecado, todas elas com exceção de duas coisas, serão eliminadas, voltando ao estado original, o Senhor Jesus, de novo, vai irradiar plenamente a glória de Deus, e aquela cidade, de fato, então, não precisa de luz artificial, nem do sol, nem da lua. Seria uma explicação mais bíblica para esse fato científico existente. Mas também é uma interpretação minha, nossa, por enquanto também não é uma comprovação. Mas, ao meu ver, se encaixa muito melhor no fato do que a especulação científica que faz. Mas, seja como for, isso nos mostra que também nesses detalhes a Bíblia está absolutamente correta. Se ela afirma, haja luz e houve luz, de fato, houve luz sem fontes visíveis de irradiação dessa luz. E a luz também é diferente de tudo mais que nós vemos na criação. Vamos aqui até uma imagem em cima, o que vem a ser matéria. Segundo as definições mais recentes de matéria, matéria é uma condensação ao máximo de energia. Voltando para Gênesis 1, se houve luz primeiro, luz é energia. A partir daí, Deus criou matéria, etc. Tudo em Gênesis 1 é matéria, com exceção de uma coisa que é a luz. A luz é pura energia. Há um tempo atrás isso também não era bem assim vista ainda. Talvez alguns aqui também já tenham visto as diversas teorias a respeito da luz. Precisava-se de várias, ou precisa-se de várias teorias para explicar o comportamento da luz. Existia a teoria corpuscular, que a luz seria pequenas partículas, corpúsculos que se movimentam pelo espaço. Existe a teoria da ondular da luz, que a luz é apenas uma onda, mas para você explicar o que é luz, como ela se comporta, você precisa de pelo menos dessas duas teorias. E existe hoje uma teoria mais recente, que é a teoria quântica da luz, e ela explica a luz como sendo corpúsculos não materiais, mas energéticos que se movimentam em forma ondular. Tentam juntar as duas teorias. Isso se aproxima bastante daquilo que nós vemos nas Escrituras. Talvez vão desenvolver outras teorias que explicam isso ainda melhor no futuro, não sei. Mas o que mostra isso, que a luz de fato é diferente de tudo mais, é diferente da matéria, é energia. E assim a luz também expressa diretamente quem é Deus e o caráter de Deus. Deus nos é descrito de muitas maneiras na Bíblia, na palavra de Deus. E temos aqui um versículo daquele livro que mais menciona a luz, Jó. Em Jó capítulo 36, e o versículo 30. Esse versículo nos diz
eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Deus, ele é fonte de todo o poder e também de toda a luz. Ele é luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, afirma isso, que Deus é luz. Daniel 2, versículo 22, vemos que a luz habita com ele. Ele também conhece, segundo Jó, capítulo 38, versículo 19, ele conhece o caminho da luz, o caminho à habitação da luz, indicando que existe um lugar de onde emana toda a luz. E o único que conhece onde está esse lugar e o caminho para lá é Deus. Ele que sabe voltar o feixe de luz original até a sua origem. E ele mesmo habita, segundo 1 Timóteo 6, versículo 16, ele habita uma luz inacessível. Então, muitas vezes na Bíblia, de fato, vemos luz ligado, conectado diretamente ao caráter essencial de Deus. Agora, não podemos tirar a contraconclusão e dizer Deus é só energia. Não. Mas ele é a fonte principal da energia. A luz vem de lá, ele é luz. Isso explica por que a luz é diferente de tudo quanto que é matéria na criação. Tudo foi criado por Deus, mas a luz é ele mesmo. Não foi criado, é diferente. Outras diferenças que vemos, que a luz então expressa a essência do caráter de Deus. A luz, ao contrário da matéria, é eterna. Ela já existia antes de Gênesis 1, versículo 1, antes do início da criação em si. E abrindo um parênteses, que talvez é interessante e importante para alguns. Quando Deus fala as coisas, nós devemos prestar muita atenção nos detalhes. Gênesis capítulo 1, ontem abordamos isso no grupo um pouco, fala apenas 3 vezes no ato de criação de Deus. Em Gênesis 1, versículo 1, ele criou céus e terra. No versículo 21, ele criou as grandes baleias, etc., etc., o mundo animal. E no versículo 27, ele criou o homem, ou seja, separa claramente também o ser humano do mundo animal, o que a biologia, as teorias da biologia não fazem. Porque criar, em Gênesis 1 e em outras passagens, sempre significa criar do absolutamente nada. Nas outras ocasiões, nós lemos que Deus, ou como no caso da luz, chamou e veio a se manifestar, ou ele faz alguma coisa. E o fazer é formar e moldar a partir de coisa já existente. E ele criou o ser humano quantas vezes? Uma. Bom, eu fui sempre confrontado, aprendi na escola dominical que Deus me criou. Conversei com o Júlio esses dias sobre isso também. Estou mencionando isso porque algumas pessoas têm problema com isso. Muitos de nós, creio que aprenderam que Deus me criou. Sim, eu faço parte da criação de Deus, mas eu mesmo, Bernardo, que nasceu no ano de 1971, eu fui formado por Deus, mas não criado por Ele. Criado foi a raça humana uma vez em uma pessoa que era Adão. E a partir daí, Eva. Por que eu digo isso? É muito importante, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, bom, eu tenho essa e essa e essa característica, por que que Deus me criou assim? Meio que Deus é culpado que eu sou assim. É injusto. Não, o ser humano, eu, Bernardo, Júlio, Luca e outros, nós somos produto da criação original de Deus e das consequências de uma
criação caída em pecado. E essa queda em pecado trouxe decadência também na nossa raça humana. Nós não somos mais, assim como Adão, perfeitos, até certo ponto. Somos diferentes. Decadência, degradação, de certa maneira. Também na genética, etc. Então, nós não podemos dizer, Deus me fez assim, por que Ele me fez assim? Não podemos dar indiretamente a culpa para Deus de alguma maneira. Muita coisa que é ruim em nós, ou que é como que fala? Que mostra a degradação, a decadência, é produto da queda em pecado. A culpa é de Satanás e de nós mesmos, não de Deus. Então, fechando parênteses, quanto à criação de Deus. Contudo, a luz é totalmente diferente. A luz é eterna. E nada mais na criação de Deus é eterna. Nem a matéria, nem as trevas, nem nada mais que existe. A luz, sim. E agora, nós podemos ter essa luz em nós. Isso é muito, muito consolador também. Nós temos acesso à luz de Deus. Contudo, o Senhor Jesus, como o portador da luz por excelência, ele manifesta as características de Deus, como se vê também a luz transmitida por um prisma, quando você vê o espectro da luz, as diferentes cores da luz. Assim, o Senhor Jesus manifesta as diversas características e aspectos de Deus. Nele podemos ver isso. E por causa de tudo isso, era absolutamente necessário também que Deus fizesse uma separação total entre luz e trevas. E é importante mantermos nós também essa separação entre luz e trevas, entre o bom e o mal, entre o divino e aquilo que vem de Satanás, porque essa é a única separação na Bíblia que o próprio Deus fez. As demais separações que temos em Gênesis 1, por exemplo, no versículo aqui mais tarde, quando algumas coisas são separadas, como a expansão das águas, etc., sempre é produto, resultado de alguma outra coisa, mas não de uma interferência direta do próprio Deus. No caso da luz e das trevas, sim. Ele nos dá em Isaías 5 aquela advertência que foi já mencionada hoje também nas perguntas do Júlio, naquela brincadeira. No versículo 20, ele chama: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Segundo aos Coríntios 6, versículo 14, liga a separação de luz e trevas ao jugo desigual, por exemplo, em todos os seus aspectos, não apenas no casamento. É uma coisa que Deus mesmo separou. Em Gênesis 1, 6 e 14, temos essas outras separações como consequência causada pelas coisas criadas e não resultado de uma intervenção divina direta, como no caso da luz. Por isso é importante nós, que somos agora filhos da luz, mantermos também essa separação que o próprio Deus estabeleceu. A luz também recebe a aprovação especial de Deus na criação. Viu Deus que era boa a luz. Ele não fala das trevas. Nos outros dias da criação, sempre se vê apenas que viu Deus que era algo bom ou muito bom. Mas ele não destaca uma coisa em especial. Apenas quando ele fala da luz, ele enfatiza, ele sublinha que a luz era boa. Que é a sua própria característica, sua própria essência. O Senhor Jesus Cristo, ele afirma então: eu sou a luz do mundo, etc., mas também de forma geral. E Deus, o Pai, ele lhe dá exatamente essa mesma aprovação que ele deu para a luz na criação, já. Quando ele lá falou, boa, a luz era boa, agora ele fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Novamente, ele aprova aquele que é aquele portador de luz por excelência.
A luz é eterna também. Nós vemos a luz no reino milenar, ali em Apocalipse, capítulo 21, o próprio Senhor e a glória de Deus estão presentes. E, em consequência, nenhuma luz artificial, então, ou criada, vai ser necessária lá no reino milenar, pelo menos lá em Jerusalém. E a separação que foi feita pelo próprio Deus no primeiro dia da criação, ela lá no futuro não existe mais. Existe apenas a luz. A noite, as trevas, tudo aquilo que era mal, deu lugar ao dia, à luz, ao Cordeiro e ao Senhor Deus, Senhor com maiúsculos, a Jeová Deus, aquele que é eterno. O sol da justiça, naquele dia do milênio, de fato, estará reinando. E no estado eterno, depois do milênio? Temos alguma indicação? Sim, temos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12, nos mostram que os céus passarão com grande estrondo. Os elementos se desfarão ou se fundirão. Então, tudo aquilo que é matéria, de alguma maneira vai sumir, se transformar, etc. Se fundir. Mas a luz não é um elemento, não foi criada. Deus habitará com os homens na terra, na nova terra, no estado eterno. O mesmo Deus também estará com eles, com os homens. Apocalipse 21, versículo 3. E ele é luz. Então, por dedução, segue-se que também na eternidade a luz continuará existindo. Ela é eterna. Em sua forma mais pura, mais original, em sua forma eterna. A própria luz, Deus, e fonte de luz, estará presente por toda a eternidade ali. Assim como ela não foi criada no início, ela também não vai ser desfeita no final. De fato, o Senhor Jesus é a luz do mundo, e o Pai aprova ele. Vamos contemplar ele mais e mais. Vamos nos ocupar com essa pessoa preciosa, que é o Senhor Jesus, para por meio dele conhecermos mais a Deus, para que também esses dias aqui do Acampa Jovem sirvam não para encher a nossa cabeça, mas para que por meio desse conhecimento do Senhor e de Deus possamos adorá-lo melhor, adorá-lo mais e fazermos jus às suas exigências, também a nós como filhos da luz. Muito obrigado.